Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos, mais uma aula. Nós estamos aqui na terceira aula desse primeiro trimestre de 2025. São assuntos pertinentes, maravilhosos, em defesa da fé cristã e hoje especificamente a encarnação do Verbo. Muito bem, eu estou aqui com um time de irmãos, maravilha. Gostaria que os irmãos então se apresentassem, por favor. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Carlos Fernando, muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa terceira lição, participando dessa aula, né, desse importante pilar da fé cristã, que é a encarnação do Verbo. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Alex, somos daqui da Marcas do Evangelho, estamos reunidos para mais uma aula do nosso trimestre, onde vamos falar do Verbo encarnado. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Elias, estou aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para fazer essa apresentação dessa lição maravilhosa, a qual, com certeza, Deus tem bênçãos para cada um de nós. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui em Cariacica, no Espírito Santo, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui no bairro de Campo Grande. Você que é inscrito no nosso canal, você, por favor, deixa aí o seu like, é muito importante isso. Você que ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal para você possa receber as nossas notificações. Quero convidar aqui o presbítero Alex para orar ao Senhor, para iniciarmos então a nossa aula. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê um direcionamento acerca do assunto que será trazido, para que a bênção do Senhor alcance o nosso coração, sim, meu Senhor, as famílias que estão assistindo. Sim, ó Pai. Ó Deus, oramos para que a bênção do Senhor seja completa na nossa vida e que esta aula seja um marco para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Fernando. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Estê. E hoje nós vamos ler o texto áureo, a lição prática e a leitura bíblica em classe. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, 1 João capítulo 4, do versículo do 1 ao 3 também, e 2 João capítulo 7. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vamos anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora 1 João capítulo 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém? E essa foi a nossa leitura de hoje. Tchau! Glória a Deus então, irmãos, nós vamos então aqui para a introdução, onde fala sobre a encarnação de Jesus, isso que é algo fundamental, onde os apóstolos, no início da igreja primitiva, sofreram grandes ataques, porque muitos diziam que Jesus não havia se feito em carne. Então nós vamos ver sobre a humanidade de Jesus
ele se tornou homem, ele era completamente homem, também completamente Deus. E isso é fundamental para que a gente possa, então, se instruir e ter capacidade de contra-argumentar qualquer tipo de falso ensino em relação a essas coisas. Então, irmãos, é importante a gente fazer já nesse início de aula, né, trazermos uma definição sobre encarnação. A encarnação refere-se ao ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, né, ou Logos, que assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, se tornou 100% homem e também ele era 100% Deus. É uma lição maravilhosa, a qual nos demonstra o grande amor do nosso Deus para com a humanidade, a qual enviando o seu amado Filho Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Nós temos essa convicção em nossas vidas, da veracidade através da palavra que nos confirma, especialmente no livro de João. É interessante que a abordagem dos irmãos relacionado ao Verbo que se fez carne, ou seja, a encarnação de Jesus, né, nos traz o sentido de que Deus amou o mundo de uma forma tão gloriosa, de que Jesus, ele se manifesta como homem, para mostrar a salvação ao mundo. Como o presbítero mesmo mencionou, falando do Logos, que é a palavra, é o verbo vivo, Jesus, a palavra que é proclamada ao coração do homem para a salvação. Glória a Deus. E isso é defendido por nós, precisa ser defendido, porque a humanidade de Jesus está ligado a tudo aquilo que ele passou aqui na terra. Ou seja, ele foi homem como nós somos homens. Sem pecado, claro, mas ele teve fome, teve sede, sofreu dores, né? Tudo que ele fez na sua humanidade. Então isso é fundamental, por quê? Porque se nós não entendermos isso e não acreditarmos nisso, nós iremos então entrar num problema sério de, né, a gente chama de heresia, aonde nós então iremos sucumbir na nossa fé. Então, irmãos, nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre a heresias que nega a corporeidade de Cristo. Veja que nós temos aqui o docetismo. O docetismo é o que diz, né, a nossa revista, é aquilo que tem aparência, ou seja, eles ensinavam, né, esses heréticos, eles ensinavam que, na verdade, Jesus tinha uma aparência de homem, mas não era um homem. É como se fosse um fantasma, né, um ser meio que espiritual, vamos dizer assim. E é importante lembrar, irmãos, que a gente ouvir falar disso nos remete a algo que é muito sério, porque no passado, no início da igreja, eles sofreram muito, né, a respeito disso, porque muitos não tinham visto Jesus corporalmente, e aí então eles tinham dificuldade de aceitar, né, que Jesus havia ressuscitado, e ressuscitado com corpo, né, humano, porque Jesus tem o nosso corpo humano. Jesus está na glória agora com o nosso corpo humano. As pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eles combateram porque nós tínhamos o pilar, né, do Evangelho, né, aquilo que os apóstolos ensinavam, e então conseguiram combater firmemente essa heresia dos docetismo. Irmãos, e aí é importante para nós pensarmos sobre o docetismo agora nesse início de aula, né? Nesse primeiro tópico, porque, como o pastor já disse, para eles Jesus Cristo não teve um corpo físico, né? Ele era como um espírito, né? Ou uma imagem, e não para só por aí, né? Eles têm muitas outras heresias, né? Vale a pena a gente falar sobre que para eles a crucificação não era real, ou seja, a crucificação para eles foi uma ilusão ou uma miragem qualquer, né? Para eles, né, para os docentistas, a matéria era má. Então, eles foram muito ligados ao gnosticismo, que considerava que a matéria era algo impuro e o espírito era perfeito. E eles negavam a encarnação, contradizendo a nossa crença central, né, a nossa crença da nossa fé, que é a encarnação de Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus vai ter com os discípulos e eles estão numa embarcação, Jesus está caminhando sobre as águas e os discípulos olham de forma até com medo
por causa da situação que eles estavam vivendo, e alguém disse que era um fantasma, ou seja, um misticismo, algo que está relacionado ao assunto que a gente está abordando aqui nesta aula, né? E eles preferiram acreditar no fantasma do que no Senhor Jesus que vinha andando sobre as águas. Tanto é que o Pedro, ele disse assim: se és tu mesmo, Jesus, que eu vá ter contigo. Então, nos nossos dias também não tem sido diferente, né? Diante deste assunto tão interessante que nós estamos abordando aqui, para que nós possamos ter esse entendimento do Verbo encarnado. Jesus, né, ele esteve aqui nesta terra como homem, como o pastor Jefferson mesmo mencionou, né, como homem na forma corpórea, mas também esteve em espírito e continua em espírito, operando os teus sinais, as tuas maravilhas nos dias de hoje. É importante nós notarmos nessa lição maravilhosa é que as dificuldades que tiveram no passado, os discípulos e aqueles que foram sucedendo logo depois da morte de Cristo, é que a promessa desse Deus encarnado estava mesmo ali no Velho Testamento, em Isaías, sobre o Redentor que iria vir. Então nós temos muita base bíblica, mas as dificuldades sempre tem. Nós continuamos tendo também outras dificuldades para também anunciar esse evangelho. Mas o certo é que ele é poder de Deus. E aí, irmãos, é importante, pastor Jefferson, presbítero Alex e diácono Elias, que o docetismo ele já foi considerado pela igreja primitiva como uma heresia, ou seja, Deus já estava instruindo a igreja no caminho que ela deveria andar. O docetismo já foi visto como algo ruim para a igreja, mesmo, né, querendo influenciar, né, e influenciou muitas pessoas. Ele teve como base, né, o gnosticismo e as filosofias gregas. Então eles tinham muitas ideias, irmãos, né, que não paravam de pé, não conseguiam se sustentar, porém conseguiu influenciar muitas pessoas sobre o que foi dito aqui, né, sobre essa confusão do misticismo, sobre daquilo que realmente aconteceu, daquilo que não tinha acontecido. Então muitas ideias foram surgindo, né? A filosofia grega ela traz isso, traz muitas ideias, né? E era uma briga ali de qual ideia ele ia prevalecer, mas e nesse meio surge essas heresias que nós estamos falando. E dentro de todas essas coisas, irmãos, a gente vai ver aqui que os docetas também, eles diziam sobre Jesus, né? Ou seja, eles diziam que Jesus não havia vindo em carne, ou seja, ele não havia nascido de uma forma virginal, era uma coisa que eles também pregavam, ensinavam, né? Tirando toda a característica humana de Jesus. Uma outra coisa aqui que eles falavam também, que Jesus Cristo não nasceu, não teve corpo, ou seja, era como se fosse um fantasma mesmo, um espírito. E na verdade, irmãos, que Jesus, ele tem corpo sim, ele é humano e ele é o nosso Redentor. Por isso que ele foi levado à cruz, ele sangrou, ele sofreu, ele, né, pagou a nossa dívida e ele foi o Cordeiro perfeito. Então nós queremos dessa forma. Você vê, Lucas registra toda a família de Jesus, João registra que o Verbo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, e tudo isso comprovando que Jesus sim foi completamente 100% homem, como ele era completamente 100% o nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos conhecer o Credo Apostólico. O Credo Apostólico era usado desde o início da Igreja Apostólica como uma fórmula batismal, ou seja, todo candidato ao batismo cristão deveria aprender o Credo dos Apóstolos. Ele resumia a fé apostólica com afirmações sobre as verdades fundamentais da fé cristã. Ele mostra a historicidade da vida de Cristo, morte e ressurreição de Jesus. Vamos então conhecer o Credo dos Apóstolos, ou Credo Apostólico. E ele diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Sendo assim, o Credo Apostólico é um compilado das verdades das doutrinas bíblicas que nós, cristãos, acreditamos. Conhecer essas verdades protegeu os cristãos primitivos contra as heresias e a nós também nos dias de hoje. Deus abençoe todos vocês. Jesus, na forma corpórea, ele nasceu de uma virgem e teve a sua infância, tanto que quando aos 12 anos ele foi a Jerusalém com os pais e no retorno os pais se esqueceram dele, porque eles estavam no templo ensinando os doutores. Então ele mostra exatamente acerca de que Jesus, na sua forma corpórea, ele nasceu, ele teve vida nesta terra, mas sendo homem e sendo Deus. Ele tinha a sua natureza humana, mas tinha a natureza divina. Glória a Deus. Irmãos, então vamos trazer aqui para os irmãos os principais docetas que traziam as doutrinas que eram contra a nossa fé cristã. Cerinto, que defendia que Jesus era um homem comum, possuído do Espírito de Cristo. Macião, que era um dos conhecidos, que acreditava que Jesus não era humano e não sentia também, irmãos, dor física. E Basílis, que propôs que Simão de Cirene foi crucificado no lugar de Jesus. Então eram várias heresias que eram propagadas por esses homens que pegavam muitas pessoas desapercebidas, né, e que não estavam ali firmes na palavra, e eles acabavam se rendendo a essas doutrinas. Então, irmãos, diante de tudo isso, vamos conhecer um pouco mais? A primeira heresia que os cristãos enfrentaram foi o gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra gnosis, conhecimento. É a junção de variantes da filosofia grega, das religiões de mistério, como as religiões dos medo-persas. A mistura de ocultismo é um balaio de conceitos que criou uma filosofia muito maldosa do primeiro século. Eles diziam que eles eram portadores de um conhecimento especial, secreto, e que todos aqueles que pertencessem à sua sociedade seriam portadores de luz, portadores da verdade. Eles negavam a realidade da matéria, dizendo que a matéria é má e o espírito é bom. Logo, eles tinham um desprezo pelo corpo e uma certa ênfase na ideia da alma, daquilo que é imaginário ou espiritual. Então, se o corpo era mau, Jesus não poderia ter um corpo físico. Então, eles diziam que Jesus tinha a aparência de homem, mas ele não tinha um corpo físico, negando completamente todas as verdades das Escrituras. Se você perceber, a primeira carta, a segunda carta do apóstolo João é escrita, como também o seu evangelho, é escrito para refutar essa ideia que diz que Jesus não veio em carne. João diz que qualquer espírito que diz que Jesus Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo. Por quê? Porque está sendo usado por Satanás para ensinar uma heresia. Eles também ensinavam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Então, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um demiurgo, era um autor que brincava com os homens e queria destruir os homens. Então ele criou a matéria, e a matéria era má
e a matéria tornava o homem infeliz. Já o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O Pai de Jesus Cristo no Novo Testamento era um Deus bondoso. Não era o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus vingador, que era um Deus mau, que procurava punir as pessoas por meio da matéria. Então Jesus não tinha um corpo humano porque ele não podia ter a matéria que é má. Essa é uma grande mentira. Por quê? Porque as Escrituras diz que Deus criou o homem, Deus criou o corpo, Deus criou a alma e o espírito. Ou seja, corpo, alma e espírito faz parte da constituição de todo o ser humano. Outra coisa que eles ensinaram muito naquele tempo e davam muita ênfase, era que as escrituras que deveriam ser lidas eram as escrituras que enfatizavam as verdades espirituais. Então eles amavam algumas cartas do apóstolo Paulo, eles odiavam o Antigo Testamento. Então eles criaram um cânon para si, ou seja, eles separaram livros que eles achavam que eram base para aquilo que eles ensinavam, e então mudaram muita coisa. Eles selecionaram o Evangelho de Lucas, tiraram parte dele, reescreveram o livro de Lucas à sua maneira, usaram cartas do apóstolo Paulo, tirando partes que contrariavam eles e acrescentando novos conceitos, ou seja, eles reescreveram, por assim dizer, uma Bíblia para eles, e quem fez isso inicialmente foi Marcião, um dos gnósticos mais terríveis enfrentado pelos pais apostólicos. Dizia que ele era o verdadeiro apóstolo, ele era o verdadeiro herdeiro dos apóstolos e que todos os outros pais da igreja eram falsos e ele era verdadeiro. E ele conduziu uma multidão de muitos crentes ao inferno porque creram nessas mentiras desavergonhadas ensinadas contra a palavra de Deus. Então eles criaram um cânon de acordo com a sua preferência, reescreveram e acrescentaram os seus escritos mentirosos e falsos livros a fim de enganar o povo de Deus. Veja a tentativa do diabo de destruir a igreja criando uma Bíblia falsa. Do mesmo jeito que nós temos hoje religiões que têm uma Bíblia adulterada, modificada, como nós temos os Testemunhos de Jeová, que tem uma tradução da Bíblia porque não crê na divindade de Jesus, já que eles são como o Ário, que ensinou essa heresia. Veja, por exemplo, o caso dos ebionitas. Era um grupo de judeus, muitos deles eram membros da igreja de Jerusalém, que saíram de Jerusalém antes da destruição do ano 70 e foram para a Síria se reunir. E lá, esse grupo de cristãos começou a ensinar uma doutrina contrária a tudo aquilo que os apóstolos e Jesus ensinou. Eles primeiro valorizavam as questões judaizantes, eles eram judeus, então pregavam ainda o guardar a lei de Moisés e as cerimônias do Antigo Testamento. Eles também acreditavam que Jesus não era Deus, de que Jesus não era homem, ele era só aparência, não era carne, e que ele não havia sido morto e nem ressuscitado dentre os mortos, já que ele não podia morrer, já que ele era um espírito e não tinha corpo e não podia ser crucificado. Eles também diziam que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Eles negavam o nascimento virginal de Jesus Cristo. Eles negavam a concepção do Espírito Santo da pessoa de Jesus no ventre de Maria, como ensina as Escrituras e as doutrinas da igreja ao longo dos séculos. Eles repudiavam os escritos paulinos e eles reescreveram os evangelhos de acordo com aquilo que eles acreditavam. E tudo que eles escreviam foi aceito pela igreja da Síria. Olha que triste fim. A igreja de Jerusalém, pastoreada por Tiago, irmão de Jesus, após a sua morte, depois após a destruição de Jerusalém, vai para a Síria e acaba se tornando uma das piores heresias, porque desprezaram a doutrina dos apóstolos.
Glória a Deus, então, irmãos, nós vamos agora para o segundo ponto aqui da nossa lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Bom, mas antes de entrarmos aqui, tem uma pergunta que será feita para a gente aqui, por favor. A paz seu, irmãos, aqui é o diácono Wesley e eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quando Jesus anda sobre as águas e opera os seus milagres, ele está fazendo isso como humano ou como Deus? Graças a Deus por essa pergunta. Então, muito bem, quando Jesus anda sobre as águas, quando ele faz os seus milagres, né, opera todos aqueles milagres, ele faz isso como homem ou ele faz isso como Deus? Presbítero Carlos Fernandes, por favor. Então vamos responder a pergunta que foi feita. Então, Jesus, irmãos, ele faz tudo aqui na terra como homem. Ou seja, todos os milagres, tudo que nós lemos sobre Jesus, ele fez como homem, né? Ele teve um corpo físico sujeito às limitações e às experiências humanas. E ele era completamente Deus na sua essência e no seu caráter. Muito bem, presbítero Carlos Fernando, muito importante a sua resposta. E nós vamos aqui então, nesse primeiro ponto aqui, o que era desde o princípio. Os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apresentar Jesus aqui, né, como ressaltando a sua humanidade, todo o aspecto humano de Jesus, enquanto João, né, fala mais da sua deidade. É importante sabermos isso porque existem essas diferenças nos evangelhos sinóticos. Interessante que João, no início, ele fala do verbo que se fez carne no princípio. Então, no princípio, indicando que antes da criação, o verbo já existia. E depois ele toma a forma corpórea e vem habitar entre nós, ao ponto das pessoas olharem e veem agora o verbo de Deus encarnado na forma corpórea na pessoa de Jesus. É importante nós notarmos aqui que deixaram várias pessoas confusas na época em relação quando foi falar sobre o nascimento de Jesus, que não foi em relação ao ser humano, que necessita da união do homem com a mulher para que seja concebido a criança. E ali foi diferente. A diferença entre o homem e Deus, através de Jesus Cristo, é justamente nesse ato que ele foi por obra do Espírito Santo. A própria Bíblia vai trazer, irmãos, tudo isso que nós estamos falando sobre Jesus como homem, né? Os evangelhos vai trazer Jesus, o nascimento de Jesus, vai trazer que ele teve sede, que ele teve fome, que ele teve cansaço físico, irmãos, que ele precisou dormir, ele precisou de um lugar para dormir, né? Então, como eu e você hoje precisamos fazer. Então, mostrando os próprios evangelhos, mostrando que Jesus era um homem como eu e você. Então, irmão presbítero Carlos Fernando, e outra coisa também aqui, na reafirmação apostólica, dentro de tudo isso que você falou, João, escrevendo a sua carta, em 1 João, ele detalha exatamente isso, que, né, ele fala assim, o que vimos com os nossos próprios olhos, com os nossos olhos, o que temos contemplado, olha só, as nossas mãos tocaram, ou seja, reafirmando, né, que Jesus estava ali, né, completamente como um homem, como um humano. Eles viram, eles contemplaram, eles acompanharam, eles tocaram o verbo de Deus, a pessoa, né, de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E diante de tudo isso, então, irmãos, nós vamos entender um pouco mais sobre essas coisas. Olá, irmãos. Vamos aprender um pouco sobre as primeiras batalhas que a igreja primitiva teve contra os lobos vorazes, que foram obreiros fraudulentos que virão após os apóstolos, ou já no tempo deles, tentando distorcer as Escrituras. O diabo trabalhou de forma ardilosa a fim de tentar desconstruir o cristianismo, refutando as doutrinas fundamentais da igreja cristã. O primeiro ataque que as Escrituras, que o cristianismo sofreu, foi o ataque contra a pessoa de Jesus Cristo. As doutrinas que envolvia a pessoa de Jesus sofreram seríssimos ataques. O diabo misturou filosofia, crenças dos medo-persas, a filosofia grega, as religiões de mistério, fez um caldeirão
de conceitos e ideias falsas a fim de confundir e enganou muitos cristãos. Por exemplo, o gnosticismo, que é uma seita que vou falar para os irmãos daqui a pouco, se o Espírito Santo não usasse os pais da igreja com poder e com sabedoria, ele teria destruído a igreja para sempre. A verdade é que a pior de todas as heresias que o cristianismo já enfrentou foi a pregação dos primeiros obreiros do gnosticismo. Para os irmãos terem uma ideia, mais da metade dos livros escritos do Novo Testamento foram escritos com o propósito de combater essa heresia. Então, a doutrina de Cristo, a cristologia, se tornou a doutrina mais atacada pelos lobos vorazes no começo da igreja. A igreja teve que tomar algumas decisões sérias para resolver isso. Primeiro, ela criou ou ela determinou o cânon das Escrituras. O que é isso? Ela determinou quais são os livros que seriam aceitos como autoridade definitiva sobre a verdade de Deus. Então, ela estipulou alguns princípios. Os únicos escritos do Novo Testamento que seriam tidos como palavra de Deus eram aqueles que foram escritos pelos apóstolos ou por alguém ligados diretamente aos apóstolos, para evitar a confusão da quantidade de falsas cartas que apareciam escritos e muitos deles tendo como autor de forma simulada, de forma falsificada, como se fossem os apóstolos. Por exemplo, nós temos o chamado Evangelho de Pedro, que é um falso evangelho, que é um evangelho gnóstico, escrito como se fosse o apóstolo Pedro, a fim de enganar os primeiros cristãos para que eles desprezassem a verdade do cristianismo. Talvez você não saiba, a igreja sofreu terríveis ataques contra a sua doutrina a fim de desvirtuar o cristianismo. Então a igreja se reúne e define os livros que são aceitos como canônicos, como inspirados por Deus, que serão regra de fé, que serão a palavra final em questões de doutrina. Então são selecionados os 27 livros do Novo Testamento, todos eles de autoria dos apóstolos, atestado com testemunha. A igreja foi sincera, ela criou um crivo fiel a fim de evitar escolher os livros errados. Segundo, os bispos se reuniram e criaram em concílio, desenvolveram uma doutrina para que pudesse refutar essas vertentes. O primeiro concílio acontece em 325, que é o concílio de Nicéia, onde Atanásio vai defender a doutrina da Trindade, onde Ário, um presbítero, um bispo da igreja, ensina que Cristo é criado e que ele não é Deus. Então, o Concílio de Nicéia refuta essa ideia biblicamente e ressarça a ideia de Ário. O outro concílio acontece em 381, em Constantinopla, que vai reafirmar a doutrina da Trindade do Concílio de Nicéia. E o outro concílio que acontece em 451, em Calcedônia, onde serão defendidas as duas naturezas de Jesus. Então nasce a expressão vero Deus, vero homem. Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou ele era 100% Deus ou 100% homem. Ou seja, as duas naturezas de Jesus são confirmadas em questões doutrinárias e é refutada a doutrina que dizia que Cristo só tinha a natureza divina e não tinha a natureza humana. Esse foi o primeiro embate da igreja cristã em refutar as heresias contra as ideias que tentavam refutar, torciam as verdades centrais do cristianismo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus, nós vamos então para o terceiro ponto aqui da nossa lição, como essas heresias se revelam hoje, né, nessa atualidade. Então, o primeiro ponto aqui, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Então, veja, irmãos, ainda hoje há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, por exemplo, falam isso, né? A Igreja da Unificação e outros mais que negam que Jesus ele veio de forma
né, corpórea. Então veja que ainda hoje essas heresias elas permanecem. Então nós precisamos entender, compreender a palavra de Deus, crendo firmemente nessas coisas para que, se porventura a gente for questionado, a gente saiba defender a nossa fé. Quando Jesus estava para vir a este mundo, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse a ela que ela iria gerar, que o Espírito Santo desceria sobre ela e esse Espírito iria envolvê-la para que de tal maneira fosse gerado dentro dela, no ventre dela, o Salvador, Jesus Cristo, que viria a este mundo para a salvação do homem. Então, irmãos, como o presbítero disse aqui, também a ressurreição de Cristo também foi tema de muita heresia, né, por aqueles que eram contra o Evangelho, e até hoje é. Por quê? Porque, como foi dito, que Jesus Cristo foi gerado de uma moça virgem, né, concebida pelo Espírito Santo de Deus. Desta mesma forma, presbítero Alex, eles duvidaram da ressurreição de Jesus Cristo, né? Para nós cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo prova que Jesus ele tinha a sua essência divina, né? Ou seja, ele era realmente o Filho de Deus. Mas ele não deixou de ser homem, então ele sofre aqueles flagelos da cruz, ele morre ali, né, a sua vida, ele dá a sua vida e depois ele ressuscita, mostrando que ele tinha realmente a sua essência, era a essência divina, ou seja, ele era realmente o Filho de Deus. Muito bem, presbítero Carlos Fernando, e uma coisa tão interessante, né, entender que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita como espírito, ele ressuscita de forma corpórea. Isso é muito importante sabermos disso, porque tem muitas pessoas que acham que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou espírito. Não, Jesus ressuscitou homem. Jesus agora, nesse exato momento, ele está no céu como homem. O céu, irmãos, não é um lugar espiritual. O céu é um lugar real onde Jesus habita de forma corpórea. Tanto é que quando Jesus ressuscita, quando ele aparece no meio dos seus discípulos, ele diz a Tomé, toca aqui e vê as marcas, os sinais. E outra coisa, ele come peixe, ele pede né, uma comida, dão a ele peixe, mel, ou seja, Jesus neste momento está de forma corpórea como homem, viu, nas regiões celestiais. Isso nós precisamos entender para nós refutarmos, defendermos a nossa fé, que Jesus ainda assim sabe o que é ser homem. Por isso que ele está como nosso advogado perfeito, intercedendo a Deus por mim e por você. Ele conhece, irmão, irmã, ele conhece a sua dor, ele conhece as suas necessidades, ele não esqueceu disso, ele sabe o que é isso. Jesus, então, ele está exatamente dessa forma, porque muitas pessoas acham que ele é um espírito e não é. A palavra, né, pastor, ela vai mostrar isso, né? Depois que Jesus morre e ressuscita, irmãos, ele vai aparecer aos discípulos ali como homem, ele não vai aparecer como espírito, como fantasma, como miragem, como nada dessas coisas que tentaram dizer que ele poderia ser. Ele vai aparecer em forma no seu físico, como ele era antes da morte, e os discípulos vão reconhecê-lo e vão ver que ele tinha essa forma de homem e ele continuava depois de sua morte com a forma de homem. Glória a Deus. Então, com base naquilo que tem sido falado na nossa aula de hoje, Jesus ele teve sim aqui nesta terra como homem, né? Ele morreu como homem, ele ressuscita como Deus e está na forma de homem, forma corpórea, na eternidade de Deus exatamente como homem, da mesma forma como ele viveu aqui nesta terra quando ele peregrinou por aqui. Glória a Deus. É maravilhoso notarmos o milagre de Deus para as nossas vidas. Desde o nascimento, como nós já falamos, como ele nasceu, a maneira diferente, vindo toda a trajetória até a sua morte e ressurreição. E aqui a palavra de Deus nos reforça, quando nós meditamos na palavra e vemos a recomendação do próprio Senhor Jesus, quando nós participamos da Santa Ceia,
quando nos fala que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte do meu reino. Isso nos prova a humanidade do Senhor Jesus em nos apresentar como um Deus humano, para que nós pudéssemos entender que assim como ele sofreu e padeceu, resistiu todas as tentações, nós também, como os humanos, ele nos deu condição e limite, nos deu força. Não há razão alguma para nós desviarmos da presença do Senhor, por acharmos que somos humanos, pois ele, como humano, ele sofreu e padeceu e não pecou. Que devemos estar vigilantes todo o tempo para não cairmos em tentação. Irmãos, olha a gravidade das heresias. Como é perigoso, irmão, deixarmos uma heresia entrar no nosso coração, algo que não provém, pastor, da palavra de Deus entrar em nosso coração. Olha só, irmãos, se nós não acreditarmos que Jesus Cristo teve um corpo físico, então nós não vamos acreditar que ele morreu. Por isso também não vamos acreditar que ele ressuscitou, irmãos. Então, e também não vamos acreditar, pastor, na nossa salvação, que é a nossa esperança, né, de um dia morarmos com Jesus Cristo em corpo físico no céu. Irmãos, então, o perigo de nós não lermos a Bíblia, o perigo de não participarmos da escola dominical, o perigo de não congregarmos em uma igreja que tem como base a palavra de Deus, irmãos, isso é muito perigoso, porque isso vai tirar todo o alicerce da base daquilo que nós chamamos de uma vida cristã. Muito bem, presbítero Carlos Fernando, né? Muito boa colocação. E diante de tudo isso também, nós temos aqui as confirmações históricas também, né? A gente vai ver aí um historiador muito famoso judeu, né, que é Flávio Joséfo, que viveu aí entre 37 e 100 depois de Cristo, é onde ele traz assuntos também de muita importância a respeito de Jesus, da vida de Jesus, da época de Jesus. Ou seja, nós temos acervos, nós temos livros, nós temos muitas coisas provando que Jesus se fez homem e habitou no nosso meio, cheio de graça, de verdade, e vimos, né, como diz João, a sua glória, a glória de unigênito do Pai. Então, o Senhor, ele da mesma forma que ele, né, nasceu, da mesma forma que ele ressuscitou, ele está vivo hoje para poder nos guiar e para poder nos conduzir à nossa pátria celestial. O gnosticismo teve uma outra vertente na Síria. Ele também não só ensinava que Jesus parecia ser homem, mas não era homem, também negava que Jesus teve a sua concepção divina no ventre de Maria, de que Cristo veio para destruir o Deus maldoso, raivoso e vingativo do Antigo Testamento. Então Jesus era inimigo do Deus do Antigo Testamento. Eles ensinavam que o Deus do Antigo Testamento era um dos 7 anjos da literatura apócrifa do Antigo Testamento. O gnosticismo no Egito ensinava que Jesus Cristo não foi crucificado. Não foi ele quem carregou a cruz, foi Simão o Cirineu quem carregou a cruz. Eles ensinam que o Espírito Santo deu a Simão a aparência de Jesus. Jesus ficou assistindo Simão sendo crucificado em seu lugar, como se ele fosse um sósia de Cristo. E Cristo mesmo não foi crucificado porque ele não tinha um corpo humano, não podia sangrar nem derramar o seu sangue. Veja que essa crença parece ser bizarra, mas ela trouxe muitos problemas para a igreja primitiva. Veja, os muçulmanos hoje ensinam que Jesus Cristo não foi crucificado, mas alguém, que era Simão Cirineu, que era um sósia de Jesus, foi crucificado em seu lugar. Essa mentira Maomé tirou dos escritos, os teólogos muçulmanos tiraram dos escritos dos gnósticos egípcios que falavam essa mentira. Isso causou muito dano à igreja e muitos crentes desavisados que não ouviram seus pastores e bispos na época foram enganados por essas mentiras do gnosticismo. O apóstolo João enfrentou diretamente um inimigo ferrenho do gnosticismo. O nome dele era Cerinto.
era um bispo, um cristão, que havia sido enganado por essas doutrinas, se tornou um dos principais pregadores do gnosticismo em seu tempo. Ele também morava em Éfeso e ele e João tiveram grandes embates sobre essa ideia, ao ponto de João o chamar de o anticristo, aquele que negava as verdades das Escrituras. Houve um tempo em que João estava indo para os banheiros públicos que havia na cidade de Éfeso para um banho, e quando chegou lá, disseram a ele que Cerinto estava lá. Então ele sai e vai embora da cidade, porque ele não admitia compartilhar o mesmo espaço com o pai da heresia. Cerinto, Marcião, tantos outros hereges do gnosticismo foram chamados de heresiarca, que são fundadores, pessoas que fundaram heresias, seitas que contrariam a verdade fundamental do cristianismo. Dante, em seu romance, diz que os hereges, como Marcião e tantos outros, estão em tumbas de fogo no inferno e recebem o pior dos castigos, porque eles perverteram aquilo que havia de mais puro, o Evangelho de Jesus Cristo. Até hoje nós lutamos contra essas mentiras que enganam centenas, milhares e milhões de pessoas. Nós precisamos ensinar a verdade de Deus. A ressurreição de Jesus e a sua existência é um fato confirmado pela Bíblia e por toda a literatura extra-bíblica. Historiadores romanos, como Joséfo, que era judeu, e tantos outros relataram a existência real de Jesus Cristo. Era homem, nascido de Maria, mas que viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade. Nós louvamos a Deus pelos pais da igreja, como Policarpo, como Irineu, como Papias, como Tertuliano, como Justino Marte e tantos outros homens piedosos que gastaram tempo, escreveram e refutaram cada uma dessas heresias. Deus usou esses homens como instrumento para refutar, para mostrar o erro, para fechar a boca dos homens maus, para expulsar esses lobos vorazes que tentaram destruir o cristianismo logo no seu início. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, para que possamos aprender as Escrituras, para que possamos aprender a verdade do Evangelho, para que nós não sejamos enganados pela pregação dos mormons, dos testemunhas de Jeová, de tantas falsas seitas que constantemente batem à nossa porta ou por meio da internet. Veja como o islamismo cresce a cada dia, ensinando falsas doutrinas, negando a Cristo, refutando a palavra de Deus, mentindo sobre Jesus Cristo, que nós possamos ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo, operando os milagres do Evangelho de Jesus Cristo e ensinar a palavra de Deus como verdade, como doutrina. Nós vamos refutar e nós seremos salvos e permaneceremos firmes, crendo nas verdades puras e cristalinas do cristianismo. Veja quantas batalhas foram travadas por nossa causa. Veja que herdamos uma doutrina consolidada, defendida por homens de Deus que deram a sua vida, que morreram por isso, porque refutaram esses falsos mestres. Deus seja louvado por tudo. Amém. Irmãos, em todo tempo, irmãos, como foi mostrado aqui na nossa lição, na igreja primitiva, a igreja ela é atacada por heresias, mas o que sustenta a nossa vida cristã é estarmos alicerçados na palavra de Deus e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Para quê, irmãos? Para que possamos, alicerçados agora na palavra, e firmados, caminharmos com Cristo até o dia que Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Muito bem, irmão, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Eu quero antes pedir aqui, então, o diácono Elias, por favor, para que faça o momento do ofertório. Irmão Elias, por favor. Meus queridos, agora nós estamos num momento muito especial, que é o momento do ofertório,
E aqui nós temos aqui o nosso PicPay, o Pix, várias formas de você poder contribuir de maneira voluntária. E aqui nós estendemos assim esse convite. Nós temos uma necessidade, nós temos um alvo de comprar esse imóvel. E é algo, assim, é questão de fé. E nós, assim como Deus tem colocado fé em nossos corações, eu te convido também a dar lugar para que o Espírito Santo venha agir na sua vida com fé, para você também se tornar um participante dos 1000 valentes, para que, sendo assim o propósito de Deus, que nós consigamos comprar esse imóvel o mais breve possível. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, então vamos no momento perguntas e respostas. A primeira pergunta, irmãos, é o seguinte: de acordo com a lição, o que é docetismo? Letra A, é uma heresia que nega a divindade de Jesus? Letra B, ensina que Jesus era apenas um ser angelical, sem nenhuma relação com o corpo humano? Letra C, foi um ensinamento cristão aceito como doutrina pela igreja primitiva? E letra D, é uma das mais antigas heresias da igreja e consiste em negar que Jesus era humano. Muito bem, irmão, se você respondeu a letra D, você acertou a resposta. É uma das mais antigas heresias da igreja e consiste em negar que Jesus era humano. A segunda pergunta é: nos evangelhos, os apóstolos confirmam a respeito de Jesus que, letra A,
Eles viram com os próprios olhos, contemplaram e suas mãos tocaram. Letra B, que Jesus teve limitações físicas como fome, sede e sofrimento. Letra C, que se angustiou profundamente, demonstrando suas emoções na sua humanidade. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Muito bem, irmão. Se você marcou a letra D, todas as alternativas estão corretas, o irmão acertou a resposta. A terceira pergunta é: quanto ao nascimento virginal de Jesus, é correto afirmar que essa doutrina é essencial para afirmar tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, garantindo que ele nasceu sem pecado? Letra B, que Jesus era apenas humano e não divino? Letra C, que Maria não teve mais filhos após o nascimento de Jesus? E letra D, que o nascimento virginal é apenas um fato espiritual? Muito bem, irmãos. Se você marcou a letra A, você acertou a resposta. Essa doutrina é essencial para afirmar tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, garantindo que ele nasceu sem pecado. A quarta pergunta, irmãos, é o seguinte: o que diz os fatos históricos sobre a morte de Jesus, confirmando sua autenticidade? A letra A, que Jesus apenas desmaiou na cruz e depois se recuperou aparecendo aos seus discípulos. Letra B, historiador romano Tácito diz que aquele que tinha por nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Letra C, que Jesus foi substituído por outro na cruz e provavelmente seja Simão o Cirineu. E letra D, que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e que, na verdade, ele não morreu na cruz. Se os irmãos marcaram a letra B, os irmãos acertaram a resposta. O historiador romano Tácito diz que aquele que tinha por nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Muito bem, irmãos, chegamos ao final deste momento. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, então, irmãos, nós vamos agora para a conclusão da nossa lição. E eu quero deixar aqui uma frase para os irmãos que a confirmação bíblica e histórica da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, é um fato incontestável, viu, irmãos? Irmãos, para concluir, eu quero deixar aqui para os irmãos que Jesus ele veio como homem à terra e ele orou, buscou a Deus e aconteceram muitos milagres através de Jesus. E ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Então, com essa mensagem, essa esperança que você possa buscar a Deus para que você também seja usado como instrumento. Jesus é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Deixo nessa conclusão para os meus amados que Jesus é o meu melhor amigo. Convido você também a colocar ele como seu melhor amigo, como seu amigo íntimo. É aquele que sempre está conosco, é aquele a qual eu posso dizer para você que eu tenho particular vários milagres na minha vida, como um Deus de milagre, como um Deus de maravilha, como um Deus provedor. E assim, você também, talvez você está passando alguma dificuldade, creia no Senhor Jesus. Assim como ele, com todo cuidado, com todo zelo, veio ao mundo, padeceu por nós, o seu amor continua para com cada um de nós. Basta nós abrirmos o coração e se entregarmos para ele. Então eu quero agradecer aqui o presbítero Carlos Fernando, o diácono Elias, o presbítero Alex. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? E pedir, então, o presbítero Carlos Fernando para orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa aula.
Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aprendemos, ó Pai, com esta aula, por tudo que o Senhor tem feito, pela esperança que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos contigo, ó Pai, um dia, ó Pai, nas mansões celestiais. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, aos nossos irmãos, aqueles que estão assistindo essa aula. Que o Senhor esteja com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos.